Bom dia. Marcos capítulo 15, a partir do versículo 16. Marcos 15, a partir do versículo 16. Em seguida, os soldados agarraram Jesus e o conduziram para dentro do palácio, isto é, o pretório, e agruparam toda a tropa. Vestiram-no com um manto de cor púrpura real, depois teceram uma coroa de espinho e cravaram sobre a sua cabeça. E começaram a saudá-lo. Salve, ó Rei dos Judeus! Espancavam-lhe a cabeça com uma vara e cuspiam sobre ele. Ajoelhavam-se-lhe e rendiam adoração. Depois de haverem zombado dele, despiram-lhe o manto de cor púrpura e o vestiram com suas próprias roupas. Então levaram para fora a fim de crucificá-lo. Jesus, depois de ter sido submetido a um julgamento ilegal porque ele foi julgado durante a noite, e de acordo com a lei de César, isso não poderia acontecer em hipótese alguma. Mas mesmo assim, os judeus assim procederam. E depois de tudo isso, depois de ter exigido a condenação de Jesus, a morte, a crucificação, não deixando outra alternativa a Pilatos, governador, autoridade romana, então não foi entregue Jesus para esse soldado. Então o que eles fizeram? Tiraram a roupa de Jesus, estavam rindo, escarnecendo, fazendo piada de Jesus. Vestiram-lhe uma roupa como se fosse uma roupa real, né? Fizeram uma coroa de espinhos, colocaram ali sobre a cabeça dele, colocaram ali um pedaço de pau na mão dele como se fosse um cedro, né? Um cedro real. E eles ficavam rindo dele e batia com um pau ali, com outro pau, batia na cabeça dele. Imagina, cada vez batia, então aqueles espinhos se afundavam mais ali no crânio de Jesus. Cuspiam nele, e depois vinham, reverenciavam, oh, salve rei, e batiam nele. Fizeram todo tipo de piada, escarnecendo e impingindo cada vez mais sofrimentos a Jesus. E isso eu vejo como a ingratidão da humanidade. Aconteceu com Jesus e acontece o tempo todo. Jesus, a única coisa que ele fez foi abençoar, pregar o evangelho, curar os enfermos, libertar os cativos, expulsar demônios, abrir olhos ao cego, matar a fome de milhares de pessoas, multiplicando pães e peixe, ressuscitando os mortos, como foi o caso ali de Lázaro, da filha do centurião, da viúva de Naim. Jesus fazendo só bem, mas agora está todos contra ele. Todos contra Jesus. Todos pediram a morte dele, não. Mata, mata, crucifica, crucifica. E pediram para soltar o bandido, pediram para soltar Barrabás. Agora, depois da sentença, depois que Pilatos tinha concordado, eles agora, sabendo que ia levar Jesus agora para ser crucificado, ainda riem de Jesus. Zombam do Senhor, do Filho de Deus, do Salvador, do nosso Salvador. Escarnecendo do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Depois de se divertir bastante às custas de Jesus,
Levaram ele para fora, então, para ser crucificado. Mas não se divertiram muito às custas de Jesus. Versículo 21. E ocorreu que um certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali vindo do campo, e eles os forçaram a carregar a cruz. Levaram Jesus para um lugar denominado Gólgota, que significa local da caveira. E lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não bebeu. Então crucificaram, dividindo suas vestes. Jogaram sorte para saber com que parte cada um iria ficar. Depois de ter rido, a palhaçada toda com Jesus, Jesus sangrando, primeiro da surra que tinha levado, todo sujo, que tinha escarrado, cuspido em Jesus, sua cabeça sangrando por causa dos espinhos ali que foram cravados no seu crânio, levam para fora para ser crucificado. A cruz, naquela época, onde se crucificam, ela não vai já pronta, montada, não. São duas partes, o travessão e a coluna, digamos assim. Então já crucificaram Jesus logo no travessão. Ele já pregou as mãos dele no travessão. Então Jesus carregou a sua cruz. Quando as pessoas tentam desenhar, simbolizar Jesus carregando a cruz por inteiro, não. Jesus carregou parte da cruz. Somente aquela parte, o travessão ali em cima. Ele pregado ali na cruz, ele carregou aquela parte até o lugar da caveira. Né? Isso aí ele carregou. E Simão, que estava passando por ali, soldados obrigaram a carregar aquela outra parte, a coluna, o mastro, né? O mastro, que é tipo um poste. Obrigaram ele a carregar. Aí, quando chegaram no local, o que fizeram? Somente pregaram aquela parte que já estava com Jesus, ele já estava crucificado, naquela outra parte que o Cirene tinha levado. Pregaram ali e pregaram os pés de Jesus. O resto já estava feito. Jesus já estava sofrendo há muito tempo. E as roupas de Jesus, eles jogaram sorte, tiraram ali para ver quem iria ficar com as vestes dele. Mas é interessante que nada disso era normal ou fugia do controle de Deus. Jesus sabia de tudo, tinha conhecimento de tudo que estava acontecendo, o que ia acontecer. Porque há muitos anos, eu estou falando centenas de anos, tá? Eu estou falando desde, mais de 5.000 anos atrás, quando Deus começou a revelar que Jesus viria. Na verdade, esta revelação vem desde a época de Abraão. Então, nós temos Moisés, nós temos Davi, nós temos Ezequiel, Isaías. Isaías é considerado o profeta messiânico, né, que mais falou sobre o Messias. Ele falou tudo que ia acontecer, como Jesus iria nascer. Está escrito, está registrado nas escrituras, onde ele iria nascer, que ia nascer na manjedoura, como ele iria ser traído, até qual valor que seria lá as 30 moedas já estava dito. E que ele seria, que até as vestes dele, Isaías fala sobre isso, tinham jogado, dividiam sorte para ficar com as roupas dele. Então tudo estava revelado. Jesus, ele tinha conhecimento de tudo que ia acontecer. Mas Jesus foi obediente até a morte de cruz. Ele venceu porque ele foi obediente. Ele sabia de tudo o que ia acontecer, mas ele não fugiu. Ele não reclamou, ele não lamentou. Nós não vemos Jesus em nenhum momento tentando se justificar,
alegando inocência, nós não vimos eles pedindo misericórdia para que não fizesse isso, que ele deixasse, que não matasse, nós não vimos. Por isso que a Bíblia fala, foi o cordeiro mudo. Ele sabia tudo, ele tinha que acontecer daquela maneira, porque era planos do Pai, era projeto de Deus, então tinha que acontecer. Então ele se submeteu à vontade do Pai. Por isso Deus o honrou e o colocou na mais alta posição, dando todo o poder no céu, na terra. Então, fizeram isso com Jesus. Ele sabia, mas ele estava calado, ele ficou. Muito bem. Levaram para o lugar denominado igual o local do caveira. Ele dera vinho misturado com mirra. Qual que era a função do vinho e da mirra quando dava? Funcionava como uma espécie de anestésico da época. A função era para que Jesus, quem bebesse Jesus ou outro sentenciado, que fosse a crucificação, ficasse mais relaxado, ficasse assim um pouco entorpecido e não amolecido e deixasse, para ele morreria mais rápido. Porque o que mata na crucificação não é o ato da crucificação em si. O que mata, a pessoa morre por sufocação, por falta de ar. Porque enquanto ele está preso ali, ele consegue se firmar nos pregos ali, nas mãos e nas pernas, e consegue manter a respiração, ele vive. Mas quando o cansaço, quando não consegue mais se manter e relaxa, então é morto pela sufocação. Então, ao dar do vinho misturado com mirra, estava dando uma maneira, querendo que Jesus morresse o mais rápido possível, porque ele entorpecido, ele não iria resistir muito tempo. Então, esse foi o objetivo de dar o vinho com mirra. Mas Jesus não bebeu, Jesus não precisava disso, Jesus já tinha plano. Nós vamos ver que ele, inclusive, entre os ladrões, ele morreu primeiro que os ladrões foram colocados ao seu lado. Isso era 9 horas da manhã, quando o crucificaram. O julgamento foi a noite toda, logo pela manhã, Pilatos decidiu. Quando foi 9 horas, já estavam crucificando a Jesus. E assim ficou escrito na acusação contra ele, o rei dos judeus. Colocaram assim, Senhor, na cruz, lá escrito, o rei dos judeus. Por quê? Porque não tinha uma outra acusação, não tinha o que acusar Jesus. Inclusive, quem mandou colocar essa frase foi Pilatos. Inclusive, os judeus, né, os sacerdotes, foram questionar. Falou, o judeu, o Pilatos, escuta, não escreve rei dos judeus, não. Diz assim, ele disse que é rei dos judeus. Pilatos respondeu, falou, não, porque eu escrevi, acabou. Só que Pilatos não tinha consciência da grande verdade que ele estava escrevendo, está pronunciando, porque realmente Jesus é o rei dos judeus, não só rei dos judeus, mas o rei dos reis, Senhor do Senhor, rei de todo mundo. Ele é o único rei verdadeiro, o único rei legítimo. É Jesus. Então, Pilatos, ao escrever essa acusação que para todos foi como uma acusação, não, ele está dizendo que é rei judeu, não estava acusando isso, estava falando uma grande verdade. Junto a Jesus, crucificaram 2 criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Cumpriu-se assim a escritura que diz, ele foi contado entre os malfeitores. Crucificaram um bandido ao seu lado, outro ao outro lado. Por que isso? Para tentar comparar Jesus com o bandido, com os ladrões. Não, os ladrões estão crucificados, os bandidos estão crucificados. Tentaram fazer com que ele se misturasse, ali fosse simplesmente mais um.
E colocou uma direita e outra esquerda, mas tudo isso, volto a insistir, como a própria palavra diz, já estava escrito na Escritura. Deus já tinha revelado, Deus já tinha usado os seus profetas para deixar tudo registrado, tudo o que iria acontecer e o que está acontecendo. Não tinha nada, veja você, na Escritura registrada, já estava registrado até que Jesus seria traído lá por um dos seus, que foi Judas. Tudo estava. Deus já tinha mostrado. Deus não deixa nada escondido. E agora, até o fato deles terem colocado Jesus no meio dos ladrões também já estava revelado. Os transeuntes lançavam-lhe impropérios, gesticulando a cabeça, exclamando: "A tu que destróis o templo em 3 dias e o reconstrói, agora desce da cruz e salva-te a ti mesmo." Então veja você, o povo passava por ali e ficava olhando. Mas nós vivemos pessoas maldosas, perversas, de um coração duro. Tá vendo a pessoa ali na cruz, ali morrendo? Eles estavam rindo. "Ah, não, você que diz que destrói o templo em 3 dias e reconstrói, desce da cruz." Eles não entenderam a Escritura, porque quando Jesus falou que destruísse o templo em 3 dias, ele o reconstruiu, está falando do templo que era ele. O templo, porque nós somos o templo do seu, o templo do Espírito Santo. E realmente, tentar Deus, ele ficou morto 3 dias, depois ele ressuscitou e está vivo para sempre. Jesus está falando dele, o corpo, não foi de um templo, um prédio, uma construção, não. Jesus tinha dito isso. Só que eles não entendiam e ficavam rindo, fazendo chacota. Olhar para Jesus na cruz: "Ah, você que disse que destruiu o templo? Desce daí." Como a humanidade é má, não vai dizer que era só aqueles daquela época, não. A maldade que nós vemos pelo mundo aí hoje é similar. Da mesma maneira, o chefe dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele entre si, exclamando: "Salvou a tantos, mas a si mesmo não pode salvar-se. Que o Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz para que o vejamos e creiamos." E de igual modo, os que com ele foram crucificados o insultavam. O chefe dos religiosos, o chefe dos sacerdotes, as principais autoridades religiosas, todo mundo rindo de Jesus. E olha o que eles dizem, eles zombavam. "Ah, não, você salvou tanta gente, por que você não pode salvar a si mesmo?" Ou seja, eles estão admitindo que Jesus salvou, como realmente salvou muita gente. "Ah, você salvou tanta gente, não pode salvar você mesmo? Né? Ah, não, você que é o Cristo, o Rei de Israel, então desça agora da cruz para que nós vejamos e creia. Desce da cruz aí. Se você descer, nós vamos crer. Saia daí, pule daí." Coisa tão séria que até mesmo o bandido, um dos bandidos que estava sendo crucificado junto com ele, também o insultava. Também. Então está todo mundo, como o Senhor mesmo disse, Jesus tinha dito, era a hora das trevas. Todo mundo acusando. Todo mundo acusando. Jesus calado estava, calado ficou. Ele não retrucou. Ele não procurou discutir. Eu fico observando quando as pessoas querem se justificar. Alguém fala alguma coisa a respeito dela. "Ah, não, mas eu sou um homem de Deus, eu sou mulher de Deus, não é assim. Tem que acreditar, tem que saber." Não, nós não somos discípulos de Jesus. Jesus não se defendeu, por que nós temos que nos defender? Por que nós temos que nos justificar? Ou então as pessoas querem entrar em debates, confusão, discussão. "Ah, não, porque a Bíblia é isso." Não, o Evangelho foi feito para discutir, não. Jesus ficou discutindo, não.
Jesus não ficou tentando provar por A mais B, não. Antes ele só pregava. Agora estão falando, não, você é... Ele podia ter dito, não, eu sou o filho de Deus. Ele não falou nada. Nós devemos aprender a fugir de confusão. Nós temos que aprender que quem nos justifica é Deus. A palavra do Senhor diz assim, se a nossa consciência não nos acusa, temos paz com Deus. Então não importa o que as pessoas estão pensando, julgando, ou a nosso respeito, não importa se estão rindo, não importa se são motivos de piada, de gracejo, não importa. Nos importa o Senhor fazer a vontade do Senhor. Que as pessoas falem o que quiser, pensem o que quiser a nosso respeito. Não podemos deixar sermos maus diante do Senhor. Versículo 33. E aconteceu que toda a terra foi coberta pelas trevas, desde o meio-dia até as 3 horas da tarde. Dizem que houve uma escuridão, um breu terrível, do meio-dia até as 3 horas da tarde, que ninguém não conseguia nem enxergar um outro. E olha que naquela época não tinha lâmpadas, não tinha aquelas lamparinazinhas. Então a situação estava crítica. Houve aquele breu, escuridão sobre toda a terra. Não foi só no lugar, não, em toda a terra. Esse momento é quando Jesus tinha assumido o lugar de pecador, porque ele assumiu todos os nossos pecados. Então, como ele assumiu todos os nossos pecados, ele ficou pecador. Então, como ele como pecador, como Deus Pai, Deus é santo e não admite o pecado, Deus Pai não podia suportar o pecado, ele afastou. Quando ele afastou, houve esse breu, essa escuridão. Porque foi quando Deus se afastou. O versículo 34 diz, então, por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lema sabachthani, que traduzido quer dizer, meu Deus, por que me abandonastes? Houve afastamento do Senhor por causa do pecado. Quando o Senhor se afastou, Jesus sentiu. Jesus bradou, Jesus gritou, Jesus não estava preocupado com as acusações dos humanos, do sacerdote, qualquer coisa. Mas quando Deus se afastou, ele gritou. Meu Deus, por que você me abandonou? Deus não tinha abandonado, Deus afastou naquele momento por causa do pecado. Então, durante 3 horas, Jesus com o peso, o fardo do pecado do mundo, ele esteve longe do Pai. O Pai afastou-se dele. Então foi quando vi esse desespero, esse grito dele. Meu Deus, por que você me abandonou? Por quê? Isso é desespero. Só isso que importava de Jesus. Alguns dos que presenciavam o que estava ocorrendo, ouvindo isso, comentavam. Vede, ele clama por Elias. Algumas pessoas que estavam ali vendo tudo falaram, não entenderam o que ele estava falando, não entenderam o que ele falou, não entenderam o grito de desespero. Falaram, ele está clamando por Elias. Quem foi Elias? Elias foi um profeta, inclusive, ele representa na Bíblia os profetas. Que representa o profeta Elias, assim como Moisés representa a lei. Então, ele falou, não, ele está chamando os profetas. Elias é um profeta poderoso, poderosíssimo. Não, mas ele está chamando por Elias, porque eles não entenderam bem o que Jesus estava falando. Então, um deles correu e ensopou uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e a estendeu até Jesus para que sorvesse. E explicou, deixai, vejamos se Elias vem para tirá-lo daí.
Então o que ali, né, na hora ele tá chamando por Elias. Aí foi lá, arrumou esponja lá, colocou no vinagre, colocou na ponta de um pau ali, de uma vara, e levou lá no alto onde estava Jesus, colocar na boca dele. Jesus também não aceitou. Aí ele falou, não, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Mas a função que eles colocaram vinagre não foi para que Jesus matasse a sede ou qualquer coisa. Muito pelo contrário, por ainda aquela questão de deixar ele mais relaxado, né? Para que ele morresse mais rápido. Esse era o objetivo. Mas Jesus também não sorveu esse vinagre. Então ele falou, ainda veio com gozação. Ele falou, vamos ver então, vamos ver se Elias vem tirar ele daí da cruz. Você vê que é gracejo, é piadas. Fazendo isso do Filho de Deus, o próprio Deus. Versículo 37. Todavia, Jesus com forte brado expirou. Então Jesus, o que Jesus fez? Ele deu um forte brado, um grito ali e morreu. Como ele se entregou. Parou, acabou. Ele tinha dito antes, a minha vida eu dou, a minha vida eu tomo, eu tenho poder para dar e para tomar. Por que ele deu a vida? Porque ele sabia que ele ia, mas estava vivo, ele ia ressuscitar aí a 3 dias. A missão dele tinha cumprido. E ele não conseguia ficar mais tanto tempo longe do Pai. Que enquanto ele estava com o pecado, ele estava longe do Pai. E então o véu do lugar santíssimo rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Porque no templo tinha o lugar santo e o lugar santíssimo. O lugar santíssimo é lá no fundo, onde tinha um véu enorme, grosso, que separava. E ali só podia entrar só o sacerdote, uma vez ao ano. O lugar santíssimo, santo dos santos. E na hora, quando Jesus morreu, aquele véu rasgou. E o véu era enorme, grosso. Segundo eles dizem, o véu tem mais de 15 centímetros de espessura. Ele rasgou de cima e baixo. Isso estava simbolizando o quê? Que a separação acabou. Mostrando-se que hoje, qualquer um de nós podemos ir direto ao Pai em nome de Jesus. Naquela época, só o sacerdote. Só o sacerdote podia entrar no lugar santíssimo uma vez por ano para falar com o Senhor. Agora não, está mostrando que todos nós podemos. E quando o centurião, que é um capitão responsável por 100 soldados de César, por isso centurião, estava bem em frente de Jesus, ouviu o seu brado e viu a maneira como expirou, exclamou, verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. O centurião, uma autoridade romana, quando viu tudo o que aconteceu, ele falou, não, verdadeiramente, esse era o Filho de Deus. Um estrangeiro reconheceu, enquanto os hebreus, judeus, não reconheceram, não aceitaram como Filho de Deus. Ao contrário, ficaram fazendo gracejo, ficaram rindo, ficaram fazendo piada, rindo do sofrimento, da dor do Filho de Deus. Algumas mulheres acompanhavam tudo de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, o mais jovem, e de José. Na Galileia, elas tinham seguido e servido a Jesus. Muitas outras mulheres haviam subido com ele para Jerusalém e de igual modo estavam ali presentes. Então tinha várias mulheres ali de longe observando. Não podemos esquecer que o ministério de Jesus, ele era mantido, sustentado essencialmente por mulheres. Tinha que ter mulher de procurador e todas elas que ajudavam, que mantinham o ministério. Né? Porque durante o tempo, aproximadamente 3 anos, no ministério de Jesus,
nem Jesus nem os seus apóstolos trabalhavam. O trabalho era a pregação do evangelho. Então eles eram sustentados, mantidos por essas mulheres que ofertavam tudo. Inclusive, na época, o tesoureiro do ministério era Judas Iscariotes, o traidor de Jesus. A Bíblia fala que ele roubava, que ele metia a mão na sacola. Era um traidor mesmo. Muito bem. Essas mulheres estavam acompanhando Jesus de longe, observando, e nada podia fazer, ficaram somente assistindo, tá? Algumas mulheres eram mãe de alguns dos discípulos e acompanhavam tudo de perto, só que infelizmente não tinha força nem poder para falar nada ao contrário. Muito bem, nós vimos a covardia que fizeram com Jesus, a ignorância, a maldade, a perversidade do ser humano. Apesar que eu entendo que às vezes nós não somos diferentes, porque quando nós teimamos em viver no erro, no pecado, nós estamos escarnecendo do Senhor, estamos rindo dele, rindo do seu sofrimento, da sua morte na cruz. Ele morreu por cada um de nós. Ele morreu para levar os nossos pecados. Se nós teimarmos em continuarmos nesses pecados sabendo que está errado, nós estamos rindo dele. Temos que pensar sobre isso. Nós lemos hoje o livro de Marcos, capítulo 15. Nós lemos do versículo 16 até o versículo 41. Todas as dúvidas nós esclarecemos na Bíblia. Nós lemos, meditamos e tiramos as nossas dúvidas aqui. Por isso, em todo tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenham um bom dia.